Não pula esse vídeo e vem comigo acompanhar o resumo da semana de todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana, tanto das questões oficiais da prova teórica do Detran, quanto das questões do simulado. Lembrando que esse conteúdo é válido para todo o território nacional, qualquer estado, qualquer cidade que vocês estejam, pode acompanhar, que é válido sim. Claro que antes de eu começar, eu já vou pedir para você se inscrever, para você ativar o sininho, para você deixar o teu like, deixa o teu comentário, comenta aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos, para nós sabermos até onde nós estamos conseguindo ajudar. Lembrando que todo o conteúdo desse canal ele é válido para todo o território nacional. Qualquer estado, qualquer cidade que vocês estejam, podem tranquilamente utilizar o conteúdo do canal, porque o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é válido sim para todo o território nacional. E a nossa primeira questão, ele vai falar das vias. Com relação às vias terrestres, considere 1. O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, considera vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, sim, todo e qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais é considerado sim uma via terrestre. Portanto, o número romano 1 está correto. O 2 fala que o CTB considera via terrestre as praias abertas à circulação pública, sim, como eu mencionei. Passa uma pessoa, passa um veículo, passa um animal, ele vai sim ser considerado via terrestre, então o 2 também está correto. E o 3 fala que o CTB, ele considera vias terrestres as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. O que vem a ser isso? Se, por exemplo, você mora num condomínio, seja num condomínio de casas, num condomínio de prédios, aquele espaço do portão de entrada até a sua garagem, até a garagem da sua casa ou mesmo do seu apartamento, ele é considerado via terrestre, como o estacionamento do supermercado, o espaço do posto de combustível quando você vai abastecer, ou seja, todo e qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais, ele vai sim ser considerado uma via terrestre. Portanto, aqui as 3 alternativas estão corretas: vias terrestres, urbanas e rurais, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. Também as praias abertas à circulação pública e também as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Portanto, as 3 definições estão corretas quando falarmos, de vias terrestres. E claro que nós temos que relembrar, afinal, quais são as nossas vias. As vias, elas poderão ser rurais, que são as que estão fora da cidade, e elas poderão ser urbanas, que são as que estão dentro da cidade. As rurais, elas são divididas basicamente em 2, as rodovias e as estradas. Rodovias, quando for pista simples, ou seja, apenas uma faixa por sentido, vai ser 100 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Quando for pista dupla, ou seja, 2 ou mais faixas no mesmo sentido, aí será 110, para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Em ambos os casos, tanto simples quanto dupla, vai ser 90 para os veículos mais pesados, caminhões, ônibus, veículos de grande porte. E quando falarmos em estradas, que são aquelas vias que não têm pavimento, aí vai ser 60 km por hora para todos os veículos. Já as urbanas, que são as que estão dentro da cidade, serão 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido 80 km por hora, arterial 60 km por hora, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. Essas são as velocidades máximas. A velocidade mínima vai ser sempre a metade da velocidade máxima. E atenção, vias de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção de veículo cabe ao todo e qualquer ato praticado na direção
é de responsabilidade de quem está conduzindo o veículo, ou seja, do condutor. Ao proprietário vai caber todas aquelas infrações relacionadas à documentação e relacionadas à manutenção do veículo. Então, se tem um pneu careca ou qualquer outro problema com o carro, é responsabilidade do proprietário. Agora, se o condutor teve uma atitude errada na direção, aí vai ser responsabilidade do condutor, independente de quem seja o proprietário, o dono do veículo. E aí ele vai perguntar, sobre a via. Em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada D. Nós acabamos de ver e acabamos de aprender que é a via arterial. Lembrando, reforçando mais uma vez, que nesse vídeo vocês têm a pergunta, a resposta correta em verde. Em qualquer vídeo meu que vocês olharem a resposta correta, ela sempre vai estar na cor verde. Seja questões oficiais do Detran, seja questões do simulado, a resposta correta sempre vai estar em verde. E aí vem a dica. Pessoal, não tenham preguiça. Copiem a pergunta e a resposta correta que está em verde. Se você quer garantir a tua aprovação, sempre copie a pergunta e a resposta correta que sempre vai estar em verde. E outra dica muito importante, cada vídeo, para realmente vocês entenderem e aprenderem, vocês precisam assistir ele pelo menos 3 vezes para aumentar a possibilidade de, se essas questões caírem, vocês conseguirem acertar. A nossa próxima questão ele vai falar da sinalização. Quanto a sinalização, considere. Novamente, temos 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. O 1 fala que as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais, sim. As ordens do agente de trânsito irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações, assim como a primeira prioridade no trânsito começa com o pedestre. Então, primeiro vem o pedestre e os demais, todos os demais irão cuidar do pedestre, porque o maior sempre vai cuidar do menor. E quando falarmos em sinalização, as ordens do agente de trânsito vão prevalecer sobre todas as demais. O 2 fala que as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais, sim. As ordens do semáforo têm prevalência sobre as placas e outras normas. Então, primeiro nós temos o agente, que vai prevalecer sobre todos. Depois do agente, nós vamos ter as ordens do semáforo. E depois do semáforo, aí sim, vai vir todas as demais sinalizações, seja a placa, seja as inscrições no chão. E a 3 fala que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais, não tem, tá? A ordem vai ser, primeiro, as ordens do agente de trânsito, em segundo, as indicações do semáforo e em terceiro, todas as demais sinalizações, placas, normas de trânsito e toda e qualquer sinalização pintada ou a poste sobre o pavimento. E claro, que nós precisamos reforçar nossa sinalização. Então, nós vamos ter a sinalização dividida por cores. Tudo que está em vermelho, normalmente as placas redondas que têm a orla em vermelho, são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. O desrespeito às plaquinhas vermelhas pode resultar, sim, em multa, tá? Em segundo lugar, nós temos as plaquinhas da advertência, que são todas as placas na cor amarela. Para que elas servem? Qual que é a função? Elas vão alertar, advertir sobre condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. As sinalizações amarela, na cor amarela, bem como o semáforo na cor amarela, ele está dizendo que algo vai acontecer. Olha, atenção! Presta atenção porque algo vai acontecer. O semáforo vai fechar, vai ter uma pista escorregadia, vai ter uma curva e assim por diante. E aí nós vamos ter a sinalização de indicação, que são as plaquinhas coloridas. Olha que fácil de lembrar. Plaquinhas coloridas, as verdes, as azuis, brancas e também na cor marrom.
elas servem para quê, afinal de contas? As azuis e as verdes, elas servem para identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares. Então, por exemplo, quando você está trocando de cidade, está saindo de uma cidade e entrando na outra, vai ter uma plaquinha na cor azul ou na cor verde. Está trocando, saindo de um estado e entrando no outro, também vai ter uma plaquinha na cor azul indicando, ou mesmo dando a distância, até X cidade falta 50 km, falta 20 km e assim por diante. E claro, os serviços auxiliares, posto de combustível, restaurante, entre muitos outros. E quando, prestem bem atenção, quando ela for na cor branca, ou seja, a placa branca e as inscrições em preto, elas têm a função educativa, apenas educar o comportamento. Por exemplo, criança no banco de trás, use sempre o cinto, motociclista use o capacete, entre outras. Quando for na cor branca, é educativa. É proibida a circulação de bicicletas em. Pessoal, anotem aí. Bicicleta proibido rodovia. Bicicleta proibido rodovia. Bicicleta proibido rodovia. Professora, você está fazendo uma lavagem cerebral? Estou, porque você precisa lembrar essa sequência. Bicicleta proibido rodovia, porque se cair essa pergunta, automaticamente você vai lembrar. Poxa vida, proibição de bicicleta rodovia. Rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias, ok? E a segunda questão fala assim: em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Essa maioria que ele se refere é mais de 90%. Mais de 90% das causas de acidentes de trânsito estão relacionados com falhas humanas. São as nossas falhas, são as nossas atitudes, é o nosso desrespeito, tanto às placas quanto às normas de circulação que, infelizmente, resultam em acidentes. Então, sim, os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Mais de 90% das causas de acidentes de trânsito estão relacionadas com falhas em um cruzamento férreo de quem é a preferência. Existem dois termos muito parecidos que vocês vão encontrar na prova teórica de vocês, que é a preferência e a prioridade. Mas afinal, qual a diferença entre um e o outro? Pois bem, a prioridade é de quem vem em primeiro lugar. Por exemplo, a prioridade no trânsito, quem vem em primeiro lugar no trânsito é o pedestre. Então, todos os demais, eles devem cuidar do pedestre. Então, prioridade é quem vem primeiro. Já a preferência está mais relacionado com a escolha, com literalmente preferir. Eu prefiro laranja a maçã. Então, a preferência nada mais é que uma escolha, entende? Então, a prioridade é a condição de quem está vindo primeiro, que no caso é o pedestre, e na preferência é uma escolha. E aí, para essa escolha, vai existir uma série de critérios, por exemplo. Então, nessa questão aqui, o porquê que ele fala da preferência em cruzamento férreo. Por quê? Porque é uma escolha. No cruzamento férreo, é a preferência de quem? Do pedestre, do trem, do motociclista ou do veículo. Por ser uma escolha, vai se escolher levando em consideração alguns critérios. Por exemplo, quem tem maior dificuldade para parar, quem é maior. Neste caso, vai ser quem? Vai ser o trem, porque o pedestre ele consegue parar em questão de milésimos de segundo. Motociclista demora um pouquinho mais, mas também tem uma facilidade maior para parar. Os veículos também, por mais que seja um caminhão, mas ele vai parar num tempo menor. Já o trem,
ele pode levar entre 200 e 300 metros para parar. Por isso que a escolha, a preferência vai ser do trem, justamente pela escolha, porque vai ser ele quem vai demorar muito mais para parar. Entenderam? Então, prioridade é quem vem primeiro. Preferência está relacionada com a escolha. Eu quero ver se eu consigo montar um videozinho para vocês só com questões com essas palavras de preferência e de prioridade para ficar bem fácil para vocês entenderem. Esta outra questão também está relacionado com trem. Só que aí ele quer saber o seguinte: em relação às ferrovias, o que é uma PN? P de pato e N de navio. Letra A. Ponto neutro local para instalar os pontos de ônibus. Notem bem, ele está falando de ferrovia. Ferrovia é trem. Ele não está falando de ônibus, então não é. Na letra B, passagem neutra, passagem para ciclistas. Novamente, ele está falando em relação à ferrovia. Tem que ser algo que esteja relacionado ao trem, à linha férrea. Na letra C, ele fala em nenhuma das alternativas, também não é. Então, só nos resta a letra D, passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. Aqui, novamente, ó, para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia, sem cancela, o condutor deve. Nós já vimos na questão anterior, na primeira, que a preferência será do trem. Porém, os veículos eles poderão sim passar ou transpor, né, essa linha férrea. Porém, existe uma maneira correta. E se não for respeitado, inclusive é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Então, letra A, buzinar e cruzar a via férrea. Imagine toda vez que uma pessoa for cruzar uma linha férrea buzinar. Olha a quantidade de poluição sonora, então não é. Letra B, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança? Sim, com certeza. Eu vou parar o meu veículo, eu vou olhar para ambos os lados, eu vou ouvir também, se não existe, né, a indicação sonora de que o trem está se aproximando, e na sequência eu vou efetuar o cruzamento com segurança. Na letra C, ele fala em reduzir a velocidade e cruzar a via férrea, então ele não está dando nenhum tipo de cuidado, então eu só vou reduzir e passei, está tudo certo. E a letra D, efetuar a travessia bem devagar. Pessoal, linha férrea não se passa devagar, se passa no menor tempo possível, tá? Você vai parar, vai olhar para ambos os lados, vai ver que não vem nenhum trem, vai ouvir que não tem nenhum trem e vai passar uma vez só. Nada de passar devagarinho, porque isso pode dar problema, tá? Então, letra B, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança e, claro, no menor tempo possível. Essa pergunta aqui, se você está prestando atenção neste vídeo, desde o comecinho você já sabe a resposta, mas vamos lá. Para uma composição. O que é uma composição? É o trem mais os vagões. Parar totalmente após o acionamento dos freios. Qual a distância mínima? Não é distância total, e sim a distância mínima que ele irá percorrer. Imagine comigo, o que é um trem e um vagão? É um troço gigantescamente grande. Então, vocês acham que ele vai parar em 2 metros? Ele vai parar com 1 metro? Ele vai parar de 3 a 5 metros? Ou ele vai levar entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga? Então, sim, para parar uma composição, trem e vagões, para ela parar totalmente, a distância mínima necessária será entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Por isso que nós voltamos lá naquela primeira questão, que a preferência será do trem, a opção, a escolha será que a preferência será dele, justamente
Pelo tempo maior, pelo espaço maior que ele vai levar para parar. Uma placa com o pictograma indica. Pois bem, vamos ler, vamos interpretar esta placa. Nós temos o quê? Nós temos uma fonte, certo? Aí parem para pensar comigo o seguinte, tá? Quem que cria uma fonte? É algo que a natureza cria? Não. É algo que o homem cria? Sim. Positivo. É algo criado pelo homem, certo? Por que eu estou enfatizando isso? Porque vocês vão olhar as alternativas e vão descartar tudo aquilo que é criação natural, que a natureza criou. Vocês vão perceber que vocês vão acertar a questão de primeira. Letra A, estância hidromineral. Será que isso é criado pelo homem ou pela natureza? Letra B, cachoeira e queda de água. Será que é criado pelo homem ou pela natureza? Letra C, patrimônio natural. Criação do homem ou da natureza? E letra D, área para esportes náuticos. Mesma coisa, é uma área, não é nada que tenha sido criado. É algo que já tinha e que foi, estabelecido que ali seria uma área para esportes náuticos. Mesma coisa, natural ou criado pelo homem. Pois bem, a letra B, a letra C e a letra D são criações naturais. Agora, a letra A, estância hidromineral, é criação do homem e é a nossa resposta correta. A frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis. Sobre esses combustíveis, afirma-se. Para vocês poderem acertar essa questão e também a próxima, eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações aí no caderno e na apostila de vocês. Primeiro, o combustível mais poluente é o diesel. O diesel é o mais poluente de todos. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina. Independente se ela é gasolina comum ou aditivada, o teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós temos o álcool, que vai largar na natureza os aldeídos, que é o gás resultante da queima do álcool. O álcool, ele é o terceiro na escala de poluição, ele polui um pouquinho menos que a gasolina. E vale lembrar que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluição do álcool e da gasolina é semelhante. Não é igual, é semelhante, é parecido. E o metanol adicionado ao álcool, ele aumenta sim o teor de poluição. E em quarto e último, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Ele é o menos poluente de todos e também é o menos usado. Então, em primeiro lugar, diesel. Em segundo, gasolina, comum ou aditivada. Em terceiro, o álcool. Lembrando que o metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição e que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina são semelhantes. E em quarto e último, o GNV, gás natural veicular. É o menos poluente, mas também é o menos utilizado. Letra A. A gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico, sobretudo nas grandes cidades, sim. Eles estão em primeiro e segundo lugar na escala de poluição. Então, a número 1 nós já sabemos que está correto. Então, nós já podemos descartar a letra D, que não tem a presença do número romano 1. 2. O metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição do ar atmosférico? Sim. Nós acabamos de ver, acabei de contar para vocês que sim, ele vai aumentar a poluição. Então, percebam que nós já sabemos a nossa resposta correta sem nem ler as duas alternativas, porque só tem duas corretas, que é a 1 e a 2 lá na letra C. Mas claro que nós vamos ler também o 3 e o 4. O 3 diz o seguinte: o gás natural é considerado um combustível alternativo que, apesar de renovável, é muito poluente. Não é. Ele é o menos poluente de todos. E na 4,
No Brasil, graças às campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já são utilizados maciçamente em 90% da frota. Isto é uma mentira. Não está em 90% da frota, não está nem em 15%, muito menos em 90%. Então, a 3 e a 4 estão erradas, 1 e 2 estão corretas, letra C. 1 e 2. A gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores e o metanol adicionado ao álcool aumenta sim o teor de poluição atmosférica. Aqui novamente, mais 4 alternativas, levando em consideração aquela explicação que eu dei para vocês. Então, 1. O álcool combustível polui menos o meio ambiente que a gasolina? Sim. Em primeiro lugar, o diesel. Em segundo, a gasolina. E em terceiro, o álcool. Então, sim, ele polui menos. Novamente, sabendo que a 1 está certa, vocês já podem descartar a letra D. 2. O óleo diesel usado como combustível polui mais o meio ambiente que a gasolina? Sim, com certeza. Uma vez que o óleo diesel ele é o primeiríssimo na escala de poluição. Então, sim, a 2 está correta também. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B. Notem que na letra B não tem o número romano 2. O 3 fala que dentre todos os tipos de combustíveis usados no Brasil, a gasolina aditivada é a mais poluente, não é? Lembra que eu contei para vocês que tanto a gasolina comum quanto a aditivada tem o mesmo teor de poluição? Então, a 3 está errada. Então, vocês podem descartar a alternativa que tem o número romano 3, que seria a letra B de bola. Portanto, nós já sabemos que a nossa resposta correta está entre a letra A e a letra C. Ou seja, nós temos 50% de chances de acertar a questão. E a 4 fala que o gás natural, ainda pouco usado, sim, ele é pouquíssimo usado, em nosso país é o combustível que menos polui o meio ambiente, sim, ele é o menos usado e é o menos que polui. Ou, para facilitar, lembrar, ele é o menos poluente e também o menos utilizado. Portanto, está correta a letra C. Estão corretos os números romanos 1, 2, uma placa com o pictograma significa. Então, vocês têm ali algum esporte que é praticado na água. Por quê? Podem perceber que vocês têm ali as ondinhas logo abaixo da pessoa. E a pessoa está com uma espécie de uma prancha, um barquinho à vela, algo assim. Então, esse pictograma significa esportes náuticos, ou seja, aqueles esportes que são praticados na água, esportes aquáticos, mais precisamente esportes náuticos. Então, se vocês olharem e verem a figurinha, essa figurinha da pessoa ali em cima de uma prancha e tal, essa plaquinha significa esportes náuticos. E aí eu coloquei esta outra aqui, que também é um pictograma, que significa estância hidromineral. Então, vocês têm ali a fontezinha, essa fontezinha é uma criação feita pelo homem, e se cair para vocês o desenho dessa fonte, significa estância hidromineral. Sono, fadiga e estresse são condições adversas de. Notem bem, sono, fadiga e estresse são o quê? São sentimentos. Estou me sentindo com sono, estou me sentindo cansado, estou me sentindo estressado. Quem que tem sentimentos? O motorista, o condutor. Então, sempre que falar de sentimentos, sejam eles físicos ou psicológicos, sempre será condição adversa do condutor ou do motorista. São considerados crimes de trânsito previstos no artigo 19 do CTB. CTB é Código de Trânsito Brasileiro e tem validade em todo o território nacional. O que é crime? Além de ser infração, também é crime dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Dirigir sem possuir habilitação,
gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Por exemplo, não prestar socorro também é considerado um crime de trânsito. Dirigir ameaçando pedestres é um crime de trânsito. O que não vai ser crime de trânsito? Dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias ou o teu veículo não estar devidamente licenciado. São apenas infrações, mas não tem o acréscimo de crime de trânsito. Em relação ao trânsito, colaborar com a preservação do meio ambiente faz parte da direção defensiva, que é a direção preventiva. São ações que nós tomamos para evitar um acidente. A poluição ambiental é um dos principais problemas que o uso crescente do automóvel traz à sociedade. Todo condutor deve saber que é fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental. Vejam bem, ele quer o fator negativo, aquilo que contribui, que aumenta a poluição sonora. Então, é um fator negativo, algo ruim que nós fazemos e que vai aumentar a poluição. Reduzir constantemente a marcha. Reduzir constantemente a marcha vai consumir mais combustível e vai aumentar a poluição ambiental, bem como transitar com excesso de peso, bem como ter em seu veículo pneus mais largos. Eles irão consumir mais combustível, teu carro vai ficar menos econômico e aí vai poluir mais o meio ambiente. Considere as infrações abaixo relativas a estacionamento. O que é estacionamento? É a parada na via para o tempo superior ao embarque e desembarque. Quando você para, você procura uma vaguinha, você estaciona, você puxa o freio de mão, você desliga o carro e você desce. Isso é um estacionamento. Aí ele dá para nós 3 números romanos e ele quer saber em quais destes 3 nós temos infração passível de remoção. Remoção é quando você estiver atrapalhando a circulação dos demais. No 1, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, a mais de 1 metro. Resumindo, você está estacionando no meio da rua e sim, vai atrapalhar a vida dos demais e vai gerar remoção. 2, estacionar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido. Não pode estacionar na via de trânsito rápido, uma vez que nem tem estacionamento, porque a prioridade na via de trânsito rápido é dos veículos. Então, sim, isso vai gerar infração e vai gerar remoção. 3, estacionar o veículo no passeio. Estacionar o veículo no passeio é uma infração de natureza grave, com 5 pontos e que também vai ser passível de remoção. Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Diante da relação, então anotem aí, ser humano, meio ambiente, veículo, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Transitar em marcha ré. Marcha ré é uma marcha que vai ser utilizado para pequenas distâncias, sempre em velocidade reduzida e é proibida de ser utilizada nas esquinas. E aí ele completa lá, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança é uma. Então ele contou a maneira positiva. Então, se você utilizar a marcha ré para pequenas distâncias, para pequenas manobras e de marcha reduzida, ok, tá certo. Porém, se você não fizer isso, se não for dessa forma, o que vai acontecer? Vai gerar uma infração com multa. Notem bem, transitar em marcha ré, salvo. O salvo é uma exceção. Quer dizer assim, a não ser que seja na distância necessária, pequenas manobras, de forma a não causar riscos à segurança, vai ser o quê? Uma infração com multa. Ao trafegar por uma rodovia na velocidade máxima permitida de 80 km por hora,
O condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como este, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o condutor deve. Presta bem atenção ao final. Deve. É a atitude que ele vai fazer. É a maneira que ele deverá sair da pista de rolamento para o acostamento. De que maneira? Procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja o desnível, que é aquele degrau entre a pista e o acostamento, ou onde o desnível seja reduzido, principalmente se vocês estiverem de moto, porque dependendo do tamanho desse degrau, da velocidade que vocês estiverem, isso poderá resultar numa queda, num acidente. Então, a maneira correta de sair da pista de rolamento, da BR, da rodovia pro acostamento, que maneira que vai ser? Procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido, ou seja pequeno, seja mais baixo. E aí eu aproveitei essa questão para colocar esta outra aqui, que é uma questão negativa. Vejam bem, diz assim, lá embaixo no final, 847. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Desobedece. Quando ele fala desobedece, quer dizer algo ruim que você faz, algo errado, algo que você não deve fazer. Então, desobedece aos conceitos de direção segura. E aí vai ser o quê? Vai ser a atitude negativa, que é não se deve reduzir velocidade para acessar o acostamento. Por que é negativo? Justamente pela questão que nós vimos acima. Ele não fala que você vai reduzir um pouco a velocidade e que antes de você sair, você vai procurar um local onde não tenha desnível. Então, você vai desobedecer quando você não tiver a atitude proposta na questão acima. Entende? Então, o desobedece, por quê? Porque você deve reduzir para acessar o acostamento. E quando ele fala que não se deve reduzir, aí é porque você vai estar desobedecendo, você estará fazendo uma coisa errada. Por isso, errado, exceto, incorreto, desobedece é a alternativa errada. Você está na rua, esperando por um amigo, e em menos de 15 minutos presencia a seguinte situação. Um carro com alto-falante passa oferecendo doces caseiros. Doce, olha o doce fresquinho. Venha provar freguesia. Olha o doce. Minutos depois, passa a toda velocidade uma moto com o escapamento aberto. Quase ao mesmo tempo, outro carro com alto-falante anuncia uma liquidação. A Loja das Rosas faz sua liquidação anual. TVs e geladeiras com até 50% de desconto. Aproveite, é só hoje e amanhã. Como a época de eleição, lá vem o carro do candidato pedindo seu voto em alto e bom som. A situação descrita demonstra que, pois bem, o que todas essas historinhas tristes têm em comum? O exagero do som, o exagero do volume. Então, o que tudo isso vai ocasionar? A poluição sonora representa um desrespeito às normas de trânsito. Toda essa poluição sonora, esse exagero de volume, esse exagero de som, esse exagero de informação, ele causa uma certa irritabilidade, tá? Logo, toda essa poluição sonora, ela representa um desrespeito às normas do trânsito. Além de um desrespeito às normas de trânsito, também causa uma certa irritação por parte dos condutores e usuários. Qual que é a função do catalisador no sistema de escapamento? Letra A, diminuir a emissão de poluentes. B, controlar a potência do motor, tornando o veículo mais econômico. C, reduzir os ruídos do motor, diminuindo a poluição sonora. Ou D, garantir que a compressão do motor permaneça em um nível ideal. Bom,
A função do catalisador, ela é uma peça integrante do escapamento que está ali bem no finalzinho do motor. Ele vai catar, ele vai filtrar, ou seja, ele irá diminuir a emissão de poluentes. Então, letra a função do catalisador é diminuir a emissão de poluentes. Então, o catalisador, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Outra questão que está caindo bastante também é com relação ao decibelímetro. Então, o que é o decibelímetro ou para que ele serve? Primeiro, o decibelímetro, ele não é uma peça do teu veículo, tá? Ele é um equipamento que o guarda, que o agente de trânsito vai utilizar para fazer a medição da pressão sonora. Claro que para facilitar eu coloquei para vocês as duas questõezinhas juntas, então o decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo, é um equipamento que o guarda, que o agente de trânsito tem, não é o equipamento do teu veículo. O catalisador, sim, nos veículos em que é previsto, é equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se do catalisador. Então, notem bem, ele pode tanto perguntar, né, o equipamento que é destinado para reduzir a emissão de poluentes, quanto ele pode perguntar da função. Então, como é que vocês precisam anotar aí? Catalisador, reduzir a emissão de poluentes. Catalisador, reduzir a emissão de poluentes. Porque daí, se na pergunta ele falar do catalisador e questionar o que ele faz, vocês vão lembrar que ele vai reduzir a emissão de poluentes. Agora, se na pergunta ele falar que ele já reduz a emissão de poluentes, aí a resposta será catalisador. Então, anotem aí. Catalisador, reduzir a emissão de poluentes, e o decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruídos emitidos pelos veículos. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Então, nós temos 3 números romanos e ele quer saber quais deles são penalidades de crimes de trânsito. 1. Sem possuir a CNH. 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado. E 3. Sobre a faixa destinada a pedestre. Então, quais que vocês acham que são as penalidades dos crimes de trânsito? Eu vou dar uma dica para vocês. O veículo não estar devidamente licenciado, ou mesmo a tua habilitação estar vencida, tanto a PPD quanto a CNH, há mais de 30 dias, não é crime. É infração? Sim, é infração, mas não é crime. Então, aqui nós vamos ter crime sem possuir a CNH, então, número romano 1. Sabendo disso, nós já podemos descartar a letra A, que não tem o número 1. O 2 nós sabemos que não é, então aqui tem o número 2 também, nós já podemos descartar, que é a letra C. Então, ficamos entre a letra B e a letra D. E a 3 fala que sobre a faixa destinada a pedestres, sim, é uma penalidade de crime de trânsito. Então, 1 e 3, que está ali na letra B, são as nossas respostas corretas. 1, sem possuir a CNH, não é sem estar portando, é sem possuir, sem ter feito o processo de habilitação. E 3, sobre a faixa destinada a pedestre. Então, nessa questão, as penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor cometa a infração sem possuir a CNH ou sobre a faixa destinada a pedestres. Letra B, número romano 1 e 3. Aqui ele também vai falar de crime de trânsito. Então, novamente, 3 números romanos, ele quer saber quais são crimes. 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. E 3. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Bom, vocês acabaram de aprender que a carteira estar vencida há mais de 30 dias não é crime, certo? É apenas infração. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B e a letra C. Acabou faltando ali a alternativa letra D, mas na alternativa letra D, se não me engano, todas estavam corretas, tá? Então, se eu já sei que a B e a C
não fazem parte e que provavelmente a letra D teria as 3 alternativas, então eu já sei que a resposta correta é a letra A, ou seja, número romano 1 e 2. 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, crime de trânsito nós temos no 1 e no 2. Reforçando mais uma vez, estar com habilitação vencida até 30 dias não é nem infração, ok? Até 30 dias, tanto a PPD quanto a CNH podem ser utilizadas. Agora, passados 30 dias ou vencida há mais de 30 dias, ele vai ser sim uma infração, mas ele não vai ser crime de trânsito, bem como o veículo não estar devidamente licenciado. É apenas infração, não será crime. Parada obrigatória é uma placa D. Eu preciso lembrar qual que é a parada obrigatória. É essa placa de pare aqui, ó. Essa placa é uma placa do quê? Educativa, de regulamentação, de indicação ou de orientação. Notem bem, parada obrigatória, ele está dando uma ordem, uma obrigação. Quais que são as placas que ditam regras, restrições e obrigações? São as plaquinhas vermelhas, que são as placas de regulamentação. Então, a plaquinha de parada obrigatória, que é essa placa de pare, ela é uma placa de regulamentação que dita regra, restrição e obrigação na utilização das vias. As placas educativas serão na cor branca, fundo em branco, inscrições em preto. Elas estão educando o comportamento. As de indicação e de orientação, elas serão aquelas plaquinhas coloridas, verdes, azuis, no caso das brancas, educativa. A branca também pode ser de atrativo turístico ou então na cor marrom. Elas vão indicar, orientar quanto a destinos, percursos, distâncias, entre outros, tá? Agora, esta plaquinha aqui de pare, que significa parada obrigatória para todo mundo, inclusive não parar nesta placa de pare, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Ela é uma placa de regulamentação, porque ela dita uma ordem, uma regra, uma obrigação, nesse caso, de parada. Agora, olhem essa outra placa aqui. Essa placa aqui, a placa A15, é uma placa de advertência. Todas as placas amarelas, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que irão acontecer. Então, o que está escrito nessa placa? Pare. Só que não é pare aqui agora igual da placa anterior que nós vimos. É um pare mais futuro. Então, vamos lá. Na letra A, semáforo à frente. Tem semáforo nessa placa? Não tem. Letra B, parada obrigatória à frente. Ó, prestem bem atenção. Parada obrigatória onde? À frente. É uma situação futura. Então, a letra B é a nossa resposta correta. A letra C fala de parada de ônibus, não tem nenhuma indicação de ônibus, e muito menos a letra D, estacionamento regulamentado, até porque na placa amarela não tem estacionamento. Estacionamento regulamentado será apenas nas placas vermelhas, que ditam regras, restrições e obrigações. Então, essa placa, a 15, que é uma placa de advertência, escrito pare, significa parada obrigatória à frente. Por que à frente? Porque todas as placas amarelas, elas advertem, elas estão alertando, olha, atenção, porque ali na frente, logo mais além, vai ter, né, uma informação. Mesma coisa o vermelho do semáforo. O vermelho do semáforo é uma infração gravíssima, igual a placa de pare. Agora, o amarelo é tipo, atenção, cuidado, porque eu vou fechar. Agora, olhem a diferença nessa placa aqui. Aqui nós temos a placa R2, ela regulamenta. Então, nós já sabemos que a R1, que é aquela plaquinha de pare que nós vimos, e essa aqui é a R2, que é uma placa de regulamentação. O que ela significa? Letra A, proibido ultrapassar. Letra B, dê a preferência. C, estacionamento regulamentado. Ou D, sentido proibido. Pois bem,
Para ser uma proibição de ultrapassagem, ela teria que ter um corte, ditando uma proibição. Ela não tem corte nenhum. Para ser um estacionamento regulamentado, teria que ter a presença da letra E de estacionamento. Também não tem, então também não é. E sentido proibido também não tem como, porque ela teria que ter um corte. Todas as proibições nas placas de regulamentação, elas têm que ter um corte. Então, sabendo que não é uma proibição, eu descarto a letra A e a letra D. Não tem o Ezinho de estacionamento regulamentado, então só nos resta a letra B de bola, que é D, a preferência. Lembrando que avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Agora, avançar esta placa de preferencial é uma infração de natureza grave com 5. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido parar e estacionar. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação e ditam regras, restrições e obrigações. Quando ela tiver um cortezinho, como a segunda placa, o segundo caso ali, está ditando uma proibição. Só que nesse caso ela está ditando duas proibições, então ela tem que ter dois cortezinhos, que é a primeira plaquinha da letra B. Ele diz que é proibido parar e estacionar. Por quê? Porque ele tem dois risquinhos, tem dois cortes. Então, todas as placas de regulamentação que tiver esse cortezinho em cima, ela está ditando uma proibição. Sabendo disso, quando cair essas questões, você pode ir por eliminatória e aumentar muito mais as suas chances de conseguir acertar a questão. E a outra diz o seguinte: numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e permitido a parada de veículos, o tempo de parada deverá ser o necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Paradas são alguns segundos. A pessoa para o veículo, a pessoa embarca ou desembarque e segue viagem. Então, o necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique o fluxo de veículos e pedestres. Uma das condições primordiais para que um condutor venha desenvolver comportamentos e atitudes adequadas na condução de veículos é que: resposta correta em verde, tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Lembre-se que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente de qual tipo de veículo você dirija, se é um veículo novo, um veículo mais antigo, se é um veículo zero, se é um veículo mais popular ou se é um veículo de luxo. Se você tem carteira há 1 ano ou há 50 anos, direitos e deveres são os mesmos para todos. Considere as afirmativas. Aqui ele está questionando crimes de trânsito. Ah, Prof. Lu, mas eu tenho muita dificuldade para entender o que é crime de trânsito. Eu vou deixar o link aqui em cima na tela para vocês de um super vídeo que eu postei falando apenas dos crimes de trânsito. Vai assim dar um up aí no aprendizado de vocês. Então, aqui ele dá 3 números romanos e ele quer saber quais são crimes. Olha a dica: papel, caneta na mão. Olha a dica: não é crime habilitação vencida há mais de 30 dias, não é crime o veículo não estar devidamente licenciado. Então, no número 1, afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Sim, isso é um crime de trânsito. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, também é crime. Agora, dirigir o veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias não é crime. PPD ou CNH vencidos e o veículo não estar devidamente licenciado não são crimes. São infrações? Sim, são infrações, mas não é crime. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória. Essa pergunta, ela pode ter duas possibilidades de resposta. A primeira, usar viseira ou óculos de proteção. E a segunda, que é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Em relação aos motociclistas,
é regra de segurança obrigatória. Usar viseira ou óculos de proteção e é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas, lembrem-se, tudo o que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas irão circular na rua, sim, devem circular nas vias, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, tá? Sempre com preferência e sempre no mesmo sentido. Então, devem circular nas vias, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre com preferência e sempre no mesmo sentido de circulação dos veículos. Lembrando ainda que nos passeios e nas calçadas, só quando devidamente sinalizado, e quando falar na proibição, tem que sempre começar com rodovias. É proibida a circulação de bicicletas nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Meus amores, prestem bem atenção. Ele não quer saber o significado da placa, que é permitido estacionamento, que é proibido virar para a esquerda ou que vai ter uma curva para a direita. Ele não quer saber isso. Ele quer saber a função. O que é a função de cada placa? Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Então, nós temos regulamentação na primeira e regulamentação na segunda. As placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Logo, nós teremos regulamentação, regulamentação e advertência. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para início da sinalização deve ser. Olha a dica. Ele não vai falar de passos curtos, ele não vai falar de metros. Sempre ele irá falar longos de um adulto. Só sabendo disso, vocês já terão eliminado duas e terão 50% de chances de acertar a questão. Não vai falar de passos curtos, nem de passos médios e não vai falar de metros. Segunda coisa, vocês precisam identificar a velocidade da via, primeiramente, que é 80 km por hora. Por quê? Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, que é essa questão, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. 80 vezes 1 é 80. Agora, se for à noite, ou mesmo durante o dia e estiver chovendo, velocidade vezes 2. Se esse acidente fosse de noite ou mesmo de dia estivesse chovendo, 80 vezes 2 seria 160. E lembrem-se ainda que toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem após o término da curva. Os veículos dispõem de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações de perigo que possam levar a acidentes. Todos os sistemas e componentes dos veículos se desgastam com o uso. Para manter o veículo em condições seguras, é dever de todo condutor realizar periodicamente a manutenção preventiva. Então, você vai periodicamente avaliar a suspensão, freios, para ver se está tudo ok, se não tem nenhum perigo. Lembrando ainda de sempre efetuar a troca de óleo do motor no tempo determinado pelo fabricante. O ofuscamento do condutor de veículo pode ocorrer devido à inclinação da luz do sol. Para evitar essa condição adversa, deve-se. O ofuscamento acontece quando o sol está se pondo ou quando o sol está nascendo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai usar óculos protetor, você vai usar o óculos de sol. É ele que vai amenizar o ofuscamento
ocasionado pela luz do sol. E daí no teu veículo tem também a pala interna, que é um item obrigatório para o condutor em todos os veículos. Estacionar em subidas ou descidas sem frear o veículo de forma segura. Terá como medida administrativa a remoção do veículo e 5 pontos na CNH e multa. Então, quer dizer o quê? Que você parou teu carro lá, você não firmou ele corretamente, não utilizou o freio de mão corretamente e por algum motivo ele se mexeu, ele andou e acabou que está num lugar que está atrapalhando os demais. Se acontecer isso, vai sim ter a medida administrativa da remoção do veículo, 5 pontos na CNH e multa. Por que a remoção? Porque ele foi para um ponto aonde ele está atrapalhando a circulação dos demais. Por isso que vai ter a remoção do veículo e 5 pontos na CNH e mais a multa. Para remover a bateria de um veículo, deve-se, nesse caso, ele quer saber para você tirar, você quer substituir, você quer trocar a bateria do teu carro. Então, você vai soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo para remover, para tirar a bateria do teu carro. Soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Direção defensiva consiste em... Aqui ele quer de vocês a definição, o conceito do termo direção defensiva. Direção defensiva é uma direção preventiva. São ações, são atos para prevenir, para antecipar uma situação de perigo, que é exatamente o que está descrito ali. É forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Então, anotem aí, direção defensiva, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Direção defensiva é uma direção preventiva. Vocês vão antecipar situações de perigo. E aqui, pessoal, eu aproveitei a acrescentar essa outra questão que também fala da bateria. No primeiro caso, ele nos perguntou para remover a bateria do veículo. Então, para remover, para tirar a bateria do veículo, você vai soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Ok. Agora, olha a segunda questão. Ao tentar partir com o veículo após uma parada em um cruzamento de grande movimento, o motor morre. E ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada, ou seja, ficou sem bateria ou, como popularmente dizem, a bateria morreu. Para dar a partida utilizando uma bateria auxiliar, deve-se ligar. Credo, professora, mas que termo é esse? A bateria auxiliar. Resumindo, popularmente, para fazer uma chupeta. Teu vizinho lá, alguém ficou sem bateria e você vai lá querer ajudar. Você vai fazer uma chupeta, você vai dar a partida com a tua bateria, que é uma bateria auxiliar. Mas e como que você vai ligar isso? As baterias em paralelo. Quer dizer o quê? Positivo com positivo, negativo com negativo. Então, para ligar a bateria em paralelo. Positivo com positivo, negativo com negativo. E para soltar, tirar a bateria, primeiro solta o negativo e depois o positivo. Aproveitando que estamos falando de bateria, eu vou passar para vocês as 3 questões mais cobradas na prova teórica do Detran sobre a bateria. Primeiro, qual que é a função da bateria? Armazenar e fornecer corrente elétrica. A mesma coisa que faz a bateria do teu celular. Você coloca lá na tomada, você dá uma carga completa, ela armazenou a energia para você poder ao longo do dia ir utilizando. É a mesma coisa a bateria do carro. Ela armazena e fornece corrente elétrica. Agora, se perguntar da manutenção da bateria, o que você vai fazer? Completar com água destilada. Completar com água destilada. E se ele questionar sobre toda a energia elétrica que o teu carro utiliza, é fornecida ao carro por quem? Pela bateria, que vai ser a responsável por armazenar, só que se ela armazena, alguém tem que produzir. Quem que vai produzir? O dínamo e o alternador. Dínamo nos carros mais antigos e o alternador nos carros mais novos. Então, anotem aí. Bateria, 2 pontos.
Função: armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção: completar com água destilada. E toda a energia elétrica que o teu carro utiliza é fornecido pela bateria e pelo dínamo barra alternador. Bateria e pelo dínamo barra alternador. Então, a função é armazenar e fornecer, e a manutenção. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Sabe aqueles requisitos quando você foi até o CFC, que a gente conhece popularmente como autoescola, e você falou, olha, eu quero iniciar o processo, eu quero fazer a habilitação. Quais foram os requisitos que você precisou preencher? 1. Ser penalmente imputável. 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente. E 3. Saber ler e escrever. Quais que foram? Foi 1, foi 2 ou foi os 3? Pois bem, neste caso, para essa questão, a resposta correta é a letra A, porque sim, os 3 números romanos estão corretos. 1. Ser penalmente imputável, ou seja, maior de 18 anos e responsável civil e criminalmente por seus atos. Ter condições físicas, psicológicas e, claro, ser maior de 18. Possuir carteira de identidade é o equivalente, quer dizer o quê? Eu posso ter a identidade, como eu posso ter algo que possa ser substituído por ela, que seja um documento oficial com foto, passaporte, carteira de trabalho, entre outros. E saber ler e escrever. Eu não preciso comprovar nenhum grau de escolaridade, é apenas saber ler e escrever. Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade equivalente e saber ler e escrever. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Bom, a identificação externa do veículo é a maneira como você consegue identificar que aquele veículo é teu ou não. Ah, professora, mas eu consigo identificar pela cor, pela marca, pelo modelo, sim. Mas digamos que 10 pessoas comprem carros exatamente iguais, os 10 carros, da mesma cor, da mesma marca, tudo igualzinho. O que vai ter de diferente em cada um? Então, ele vai dizer na letra A, da placa dianteira com caracteres iguais aos do registro. Será que o carro tem só a placa dianteira? B, do número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros? Isso não é identificação do veículo, e sim do vidro. Letra C, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo? Ou letra D, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro. Então, assim, vocês podem descartar a letra A, porque ela fala só da dianteira, e a letra D, porque ela fala só da traseira, uma vez que a identificação externa, ela é feita por meio das placas, tanto dianteira quanto traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo, ou seja, exatamente igual está lá no CRLV, igual está no CRV. Placas dianteira e traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. E nessa daqui ele também fala da placa, só que aí é um pouquinho diferente. Diz assim, ele já conta, né, que a identificação externa do veículo é feito por meio de placas dianteira e traseira, sendo que a placa traseira é lacrada na estrutura de todos os veículos. E aí ele quer saber, a placa dianteira tem seu uso dispensado para, vamos analisar. Quando você está na rua caminhando, andando, ou mesmo de carro ou de moto, e você olha os veículos, todos eles têm placa dianteira e traseira, ou quase todos. Quais deles que você identifica que não tem placa dianteira? Letra A, motocicletas. Letra B, caminhão. Letra C, caminhão-trator. Ou letra D, ônibus. Pois bem, o caminhão e o ônibus, ambos têm placa dianteira e traseira. Agora, a motocicleta ou as motocicletas no geral, elas não têm placa dianteira, pelo menos aqui no Brasil, não existe placa dianteira na moto, apenas a placa traseira, a qual é fixada, é lacrada na estrutura da moto. Então, anotem aí, identificação externa dos veículos, placa dianteira e traseira, motocicletas, apenas a placa traseira, que aí fica super fácil na hora da prova. Agora, ele vai questionar para nós
a posição correta ao dirigir. Eu coloquei na sequência as duas questões para nós fazermos uma revisãozinha. Primeiro, ele diz assim: a posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é. Já vou começar com uma dica. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Anotem aí. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares, até porque cada pessoa dirige de um jeito diferente. Agora, o que ele vai falar vai ser o que? Das mãos. As mãos para todo mundo tem que ser igual. Então, sabendo que não é o pé, vocês descartam a letra B e descartam a letra C. Só que olhem lá embaixo na letra D. Ele fala da mão ficar sobre a alavanca do câmbio. Não pode. Primeiro, porque vai forçar o sistema. Vai ter um desgaste prematuro. Então, não é. E sim a letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Aqui, mesma coisa. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições. Não se preocupem, essa lista é composta por 2 itens, o da questão anterior e dessa questão. Recomendadas para dirigir um veículo. Bom, vocês já sabem que ele não vai falar de pés, então descarta a letra D. Sabe que ele não vai falar de pernas, descarta a letra B de bola. E não vai falar de calcanhares, descarta a letra C. Então, Prof. Lu, só sobrou a letra A? É a resposta correta? Sim, positivo. Braços ligeiramente dobrados. Então, ele não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de mãos, né, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou então ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados. E claro que para facilitar aí os estudos de vocês, eu juntei as duas questões para nós revisarmos. Então, a primeira posição correta ao dirigir é braços ligeiramente dobrados, e a segunda posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Então, anotem aí. Posições ao dirigir: braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Reforço aquela dica que eu sempre dou. Quando vocês estiverem assistindo os vídeos, assistam pelo menos 2 a 3 vezes para fixar bem o conteúdo e estejam sempre com a apostila, um caderno e uma caneta ou um lápis em mãos para vocês anotarem as dicas, anotarem os macetes, que aí vocês estarão lendo, vendo, né? Escutando e ainda escrevendo. Vocês aumentam em 3 vezes mais a chance de acertar as questões de vocês na prova. Essa aqui diz assim: a figura abaixo representa um acesso de via de trânsito rápido, onde é proibido, notem bem a presença da palavra proibido, o trânsito de bicicletas e de motocicletas. Então, ele já contou, é proibido. Existem aqui 2 proibições. Quais que são elas? Proibido o trânsito de bicicletas e também de motocicletas. E aí ele quer saber, dentre as placas abaixo, na posição indicada na figura. Bom, vamos começar pelo seguinte: se ele está dando uma proibição, vocês já descartam a plaquinha do meio, a R34, porque a R34 não dita obrigação. Nós vamos ter não dita proibição. Nós vamos ter proibição na R12 e na R37.
Entenderam? Então, a placa R34 não está ditando uma restrição, uma proibição. Porque a proibição ela tem que ter esse corte na placa que tem na R12 e que tem na R37. Olharam ali, conseguiram identificar? R12 e R37 elas têm um corte. Esse corte dita uma proibição. Então, dele começa lá, letra A. Deve constar a placa R34 apenas? Não, porque a R34 não está ditando uma proibição. Deve constar a placa R12 apenas? Não é apenas a R12, porque ele quer duas informações. Ele quer da bicicleta e da motocicleta. Bicicleta R12, proibido motocicletas R37. R37 proibido motocicletas. Portanto, a resposta correta é a letra D. Deve constar as placas R12 e R37. R12 proibido bicicletas e a R37 que vai ser proibido motocicletas. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente, sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que irá. Essa figura, pessoal, eu coloquei para vocês, mas não tem lá na prova. Eu coloquei para vocês entenderem quais que são os três gestos do condutor. Na primeira figura, vocês têm o quê? Vocês têm um condutor com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente sem movimentar. O que significa? Que ele quer dobrar à esquerda. Resposta correta para essa questão que está na letra C, dobrar à esquerda. No do meio, notem que ele está com o braço levantado verticalmente. Significa que ele quer dobrar à direita. E na terceira figura, ele também está com o braço para fora, esticado horizontalmente, né? Ou seja, deitado. Só que agora ele está balançando. Veja que ele faz um movimento subindo e descendo. Isso quer dizer que ele tem a intenção de parar. Então, na primeira figura, o braço esticado horizontalmente, dobrar à esquerda, braço verticalmente para cima, dobrar à direita, e o braço horizontalmente balançando significa que ele quer diminuir a marcha ou parar. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é: atenção, caneta em mãos, papel em mãos, anotem aí. Automatismos, desfavorável e incorrer. Sabendo dessa dica, vocês já vão descartar a letra A e a letra D, que fala em favorável. Então, nós ficamos entre a letra B e a letra C. Agora, vocês vão procurar a sequência de palavras. O automatismos, que está na pergunta. O desfavorável está na resposta, tem na B e tem na C. Agora, em qual delas vocês têm a presença da palavra incorrer? Na letra C. Então, anotem, isso é bem importante porque vai facilitar se cair essa questão grande aí para vocês. Automatismos, desfavorável e incorrer, que é a resposta da letra C. Desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em a placa A43 significa todas as placas na cor amarelo, bem como a cor amarela do sinal, são sinalizações de advertência, são situações futuras que irão acontecer. Então, logo ali na frente vai ter um aeroporto. Se o sinal ficar amarelo, por exemplo, é atenção, porque o sinal vai fechar. Então, essa placa na cor amarela é uma placa de advertência. Primeiro, não existe avião à vista. Ele não vai dar uma informação do que você está vendo ou que você vai ver. Ele vai apenas dizer que existe o quê? Que existe um aeroporto. Então, poderia ter uma informação complementar. Aeroporto a 500 metros. Aeroporto a 1.000 metros. Poderia ter essa informação complementar.
Mas a plaquinha avião à vista é uma plaquinha que não existe. Então, a A43 é apenas aeroporto. Já a plaquinha A25 significa que, notem bem, vocês têm duas flechinhas, duas setinhas, uma está indo para a direita e a outra está indo para a esquerda. Então, significa que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Por que duplo? Porque a pista da direita está indo enquanto a pista da esquerda está vindo. Então, se cair essa plaquinha A25 na tua prova, ou se você já estiver dirigindo, ou se você vê alguém dirigindo aí, tiver, né, no banco do passageiro, e você identificar essa placa A25, que é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ele está indicando que a partir, né, de um determinado local, o sentido da circulação da pista ele vai mudar de único para duplo. Então, a plaquinha A25, plaquinha de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, que é uma situação futura, ele está alertando que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. É proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre 22 horas e 6 horas da manhã, ou seja, entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã é proibido sim utilizar buzina. Só que é claro que existem mais alguns detalhes em relação ao uso da buzina. Primeiro, que o uso da buzina deverá ser feito com um breve toque. Não é ficar com a mão um período muito grande ali na buzina, porque isso vai gerar poluição sonora, vai gerar irritabilidade, entre outros. E também ela vai ser proibida entre 22 horas e 6 horas, ou então aonde tiver a cornetinha cortada, que toda placa, né, de regulamentação que tiver um cortezinho, ela está ditando uma proibição. Então, se vocês encontrarem esta plaquinha que tem a cornetinha cortada, ele está indicando que é proibido usar buzina próximo à igreja, hospitais e escolas, ou então entre 22 horas e 6 horas da manhã, e sempre utilizar a buzina com um breve toque. A permissão para dirigir conferida ao candidato aprovado nos exames de habilitação tem validade de 1 ano. Decorrido este prazo, ela ainda é válida por no máximo 30 dias. Tanto a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação, que é o que a gente chama popularmente de definitiva, quanto a PPD, que é a permissão para dirigir, após o vencimento, tem-se, por lei, mais 30 dias para o candidato, para o condutor dirigir sem problema algum. E aí, claro, né, passados esses 30 dias, se ele for pego, né, numa blitz, uma fiscalização, infelizmente ele será multado. Lembrando ainda que o candidato, né, que o condutor, aliás, que está com a PPD, ele vai pegar a CNH definitiva após 1 ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Ele pode ter uma infração média, mas ele não pode ter duas. Se ele tiver duas, ele vai ser reincidente, infelizmente, ele vai ter a PPD dele cassada, ou mesmo se cometer uma grave ou uma gravíssima, e aí ele vai ter que reiniciar o processo tudo do zero. São consideradas infrações de trânsito dirigir caminhão com habilitação para a categoria B e dirigir com a CNH vencida há 40 dias. Há 10, 20, 30 dias não é infração. Até 30 dias pode-se sim dirigir com habilitação vencida. Agora, a partir de 31, 40, 50, enfim, aí vai ser proibido, né? Vai estar cometendo uma infração, além de que
dirigir com categoria diferente da que você tem. Por exemplo, você tem B e está dirigindo C, o C está acima do B. Se você tiver C, você pode dirigir B. Mas se você tem B e não tem C, você tem que fazer a C e subindo, né, todos os degraus para você poder estar habilitado na categoria que você quer dirigir. E se você está dirigindo um veículo acima da categoria que você tem, infelizmente você estará sim cometendo uma infração de trânsito. Para garantir boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. A calibragem dos pneus, ele poderá cair semanalmente, como poderá cair quinzenalmente. Alguns estados é cobrado semanalmente, em outros ele vai ser cobrado quinzenalmente, mas em nenhum estado, nenhuma prova vai ser cobrado diariamente. Se tiver a opção semanalmente, marca semanalmente. Se tiver a opção quinzenalmente, você vai marcar quinzenalmente e sempre com os pneus frios. Cuidem com esse complemento, porque esse complemento pode ser o complemento que vai garantir que você acerte a questão. O pneu não pode estar quente nem estar aquecido, ele precisa estar frio. Pode ser semanalmente frio, como pode ser quinzenalmente frio, mas ele precisa sim estar frio, ou seja, né, logo de manhã, logo que você sai da sua casa antes de fazer uma viagem ou andar um percurso maior com o teu carro, você vai passar no posto e vai fazer essa calibragem com os pneus ainda frios. E na segunda questão, ele vai falar dos rodízios. O rodízio dos pneus ele deverá ser feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, se ele falar do rodízio, o rodízio dos pneus será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. O CTB estabelece que o infrator será submetido ao curso de reciclagem, entre outras situações, quando, primeiro, que o curso de reciclagem é um curso teórico composto por 30 horas aula. Quando ele for suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Se ele ocasionou um acidente, ele poderá sim também ser submetido ao curso de reciclagem, que é um curso teórico composto por 30 horas aula. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, recomenda-se seguir a seguinte sequência de procedimentos. Quando a gente fala, né, num veículo que ele é automático, é aquele veículo que ele não tem embreagem e que as trocas de marcha elas são feitas automaticamente pelo veículo. E quando eu precisar estacionar esse veículo, eu vou acionar o freio de estacionamento, ou seja, o freio de mão, eu vou puxar a alavanquinha, vou colocar a alavanca de marcha mesmo na letrinha P e vou desligar o motor. Se for câmbio manual, geralmente a gente coloca em neutro, né, ali no meinho, e desliga o motor. Puxa o freio de mão, coloca em neutro e desliga. Agora, se for automático, aciona o freio de estacionamento, coloca a alavanca em P de pato e desliga o motor. A marcação de área de estacionamento que indica ao condutor que ali é proibido estacionar é feito na cor. Essa cor será a amarela. A amarela vai ser utilizada nos meio-fios, aonde não se pode estacionar. Vai ser utilizada para indicar que existe uma pista dupla, uma pista está indo e a outra pista está vindo. A cor vermelha, ele vai delimitar áreas de urgência e emergência, tipo hospitais, farmácias e também ciclovias e ciclofaixas. Portadores de necessidades especiais dirigindo-se em seus aparelhos auxiliares resulta em: eu, por exemplo, eu tenho uma necessidade, eu preciso usar óculos para dirigir. Se eu estiver dirigindo sem óculos, primeiro que eu não vou enxergar nada e segundo, pela lei, pelo CTB, vai existir a infração com multa e retenção do veículo. Por que retenção? Porque tem algo errado, tem algo faltando, tem algo para arrumar. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar a retenção do veículo para regularização. Quando for uma atitude errada, por exemplo, furar o sinal vermelho, é uma infração gravíssima com 7 pontos, mas é uma atitude.
Quando for uma atitude errada, é apenas multa. Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, ele vai gerar a retenção para a regularização. Agora, quando eu estiver estacionado de maneira irregular em locais e horários proibidos, aí vai gerar a multa mais a remoção do veículo. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor ele foi negligente, ele negligenciou o fato de que, por exemplo, o pneu estava careca e aí ele se envolveu numa aquaplanagem e acabou batendo o carro. Então, quem cuida da manutenção do veículo somos nós. Então, eu estou sendo negligente quando eu não faço a correta manutenção, quando eu não faço a correta conservação do meu veículo. A placa A32 regulamenta. Pessoal, não existe placa de rodoviária, tá? Ele pode dizer, tá escrito que existe uma rodoviária, mas a placa de rodoviária não existe. Esta placa que tem o desenho de um ônibus significa circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo, mas placa em si de rodoviária não tem. Existe placa de ponto de ônibus, de parada de ônibus, mas não a placa de rodoviária. E a plaquinha A32, que é uma placa de regulamentação que dita regra, restrição e obrigações, aliás, ela está regulamentando que aquela faixa é exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Então, se você tá e se deparar, né, com uma plaquinha dessa, é circulação exclusiva de veículos de transporte público ou... Espero de coração que esse resumo faça a diferença e que possa garantir a sua aprovação. Quero agradecer a companhia de todos vocês até aqui e também eu quero deixar um abraço, eu quero deixar o meu carinho e o meu respeito pro pessoal de Minas que tá em peso aqui comentando no canal e também pro pessoal lá do Ceará que tá em peso aqui, são vários e vários comentários que eu tenho recebido, claro, para todos, né, que fazem parte aqui do canal, que são inscritos, que deixam o like, o comentário, eu deixo o meu carinho, mas em especial essa semana que eu realmente recebi muitos e muitos comentários, tanto do pessoal de Minas quanto do pessoal do Ceará, então deixo aqui o meu carinho em especial a todos vocês. Gratidão pelo carinho de todos, todas as mensagens, todo o carinho, todos os comentários que eu tenho recebido aqui e continuo desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas, muitas realizações e lembre-se, se ninguém acredita em vocês, eu acredito, estou torcendo e orando pelas conquistas de todos vocês.